Gente, nós estamos alguns domingos compartilhando desta série de mensagens. Na primeira noite nós trouxemos uma essência do que Deus ele viu, ele ouviu, e ele desceu ao lugar em que estava o povo clamando por salvação e por misericórdia. Falamos que quando a oração daquele povo subiu, o clamor daquele povo subiu, houve uma mudança, houve uma ação, houve uma manifestação no céu. Então tudo aquilo que nós estabelecemos em clamor aqui na terra, move os céus ao nosso favor. Então foi onde o Senhor, Ele vem intervindo com uma situação em que as pessoas, os hebreus da época não podiam mais suportar. Eles estavam há 430 anos debaixo de muita escravidão, mas os últimos 130 anos foram os piores deles, porque se intensificou muita luta. Então quando o povo não suportou mais, o clamor sincero chega ao céu. E então eu quero que você perceba que existem coisas na nossa vida que muitas vezes precisam de uma oração sincera, precisam de uma entrega sincera. É tudo ou nada. Nós temos que orar a Deus com toda a convicção, com toda a fé, com toda a certeza que Ele lá do alto, ou Deus onipresente, Ele vai ouvir o nosso clamor, queridos. Enquanto nós estivermos administrando o problema, não há por que Deus intervir, mas quando nós clamamos, Senhor, toma controle disso, você vai perceber que Deus, Ele vai ouvir, Ele vai ver, ouvir, e Ele vai vir em nosso encontro, e coisas novas vão acontecer na nossa vida. Esta foi a primeira noite em que de fato nós mergulhamos no início desta série. Na segunda noite nós ministramos algo tremendo, que é o sangue do Cordeiro, que o Senhor Ele nos resgatou, nos comprou, nos libertou, marcados pelo sangue, em que aquele povo recebe uma direção de Deus. Então Moisés dá uma palavra que cada um deles precisava estabelecer um cordeiro para cada família. Deus estava preparando o ambiente para que verdadeiramente a grande libertação, a grande passagem, a saída do povo do Egito acontecesse. Deixa eu te falar uma coisa nesta noite. Parece que as coisas, quando se intensificam, muitas pessoas não conseguem ter a clareza e a percepção que Deus está trabalhando. Mas eu quero lhe garantir que por mais que a gente não esteja entendendo o que está acontecendo, eu posso lhe afirmar pelas Escrituras que o Senhor está no controle de todas as coisas e Ele está trabalhando ao nosso favor. E então quando você vê que aquele povo está obedecendo e cumprindo, eu penso, puxa, Deus poderia fazer naquele momento simplesmente calar a voz de Faraó e todo o comando do Egito e liberar aquele povo, porque Ele é Deus, não é verdade? Deus poderia dizer, basta, acabou, solte o meu povo, e o povo sairia livre, e não sairia de qualquer jeito, porque o que Deus faz é perfeito, é completo, o que Deus faz é bom, ou melhor, tudo que Deus faz é bom. Mas acontece que o Deus a que nós servimos, as Escrituras que nós lemos e cremos, ela não está falando apenas do tempo em que está acontecendo, mas revelando algo futuro, porque Pessa era a sombra daquilo que de fato iria acontecer, Cristo sendo levantado como Cordeiro de Deus, o verdadeiro sacrifício, resgatando a humanidade, transformando a história da humanidade. Então quando a gente hoje fala de Cristo na cruz do Calvário, é impossível não lembrar do que Deus fez no Egito, e não adianta a gente falar do que Deus fez lá no Velho Testamento e não temos a convicção plena que Jesus Cristo é o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, e aquele que habita no nosso coração. E então aquele que foi marcado pelo sangue do Cordeiro vive uma nova aliança com o Senhor, uma aliança de vida eterna, uma aliança que nos transforma. E então quando o Cordeiro está sendo sacrificado, o sangue vai nos umbrais de portas e janelas, e então o anjo da morte passa, o primogênito do Egito, de todo o Egito, morre, inclusive o de Faraó, enquanto o sangue era a representação de proteção para a casa dos hebreus. Ninguém na casa dos hebreus chorou luto, ou teve luto, mas na casa dos egípcios a dor foi muito grande. Então entenda que o que é proteção para um, para outros é punição.
E nós precisamos entender que estar em Deus é confiar que Ele está no controle de todas as coisas na nossa vida. E se Ele está nos direcionando, a gente precisa entender, há um propósito nisso. E então aquele cordeiro estava sendo ali sacrificado, e toda aquela casa iria comer aquele cordeiro. Durante todo aquele processo, e falamos que eles comeram em pé. Eles comeram com seus lombos cingidos, sandálias nos pés, eles estavam com seu cajado na mão, eles estavam comendo apressadamente, porque agora o Senhor estava dizendo, não há mais tempo para aguardar, comam, se alimente, se fortaleçam, porque é uma caminhada para ser vivida. E então eu entendo que todas as vezes que nós comemos do cordeiro, como fizemos domingo passado na ceia aqui, o Senhor estava dizendo, estamos sendo fortalecidos para uma caminhada, não pare, não desista, não retroceda, não recue, não fique simplesmente ali, olhando os acontecimentos, faça parte disso, se movimente no reino, porque o Senhor está te alimentando, para que você esteja avançando para o propósito, caminhando em direção ao propósito de Deus, não é verdade? E então o que acontece quando o luto chega no Egito? Existe realmente uma ação coletiva no Egito. Eles queriam que os hebreus fossem embora. Eles não suportavam mais aquilo. Eles queriam que de fato os hebreus deixassem aquele lugar, porque desde que as pragas começaram, desde que ali Faraó começa a negociar, olha, vai uma parte adorar ao Senhor, outra parte fica, agora vai as mulheres, fica os homens. Sabe aquela coisa que ele não queria que as pessoas saíssem a caminho de 3 dias para adorar ao Senhor no deserto? E então quando eles perceberam que todas essas negociações trouxeram grande dor, eles queriam urgencialmente que todos os hebreus deixassem o Egito. Mas Deus nunca faz as coisas por metade, você concorda comigo? Porque 130 anos que intensificaram a escravidão empobreceu completamente os hebreus. E você quer saber de uma coisa? Deus é justo. Deus não vai permitir que os seus filhos estejam saindo de uma fase de luta, de batalha, de guerra, de dificuldade, de prova, seja lá qual for, de mãos abanando, ou quebrados, ou falidos, ou simplesmente sem direção e sem rumo. Deus não é assim. Deus é um Deus de restituição. Deus é um Deus que supre a necessidade dos seus filhos. Deus é um Deus que vai trabalhar ao nosso favor. Talvez você fale, pastor, eu não tenho uma preocupação com a parte financeira, isso não é o meu objetivo em servir a Deus, e nem deve ser a sua preocupação, mas eu quero te dizer que isso faz parte do plano de Deus, isto faz parte do processo. O Senhor é um Deus de restituição, e Ele quer abençoar o seu povo, como abençoou o povo daquela época, amém ou não amém? Nós servimos um Deus, queridos, que nos liberta não apenas do cativeiro, mas Ele nos equipa com todos os recursos para vivermos e realizarmos o propósito, isso é fato. Então uma das primeiras coisas que nós vamos observar, que Deus é um Deus que provê quando há um propósito. Deus é um Deus que trabalha no sentido de equipar os seus filhos e filhas para que eles tenham as condições necessárias para cumprir o propósito que o Senhor designou para as suas vidas. Então eu não me preocupo com aquilo que está por vir, porque o Senhor que nos comissionou é o Senhor que irá nos dar condições de realizar aquilo. Toda a provisão, tudo aquilo que nos falta momentaneamente já está nos planos de Deus e já está disponível por Deus. Então eu não preciso parar, porque eu não tenho recurso para avançar. Eu preciso acreditar que a cada passo que eu dou há uma manifestação do céu na minha vida, e o Senhor começa a estabelecer as coisas. Então eu falo isto, queridos, porque muitas vezes nós estamos esperando que as coisas melhorem para tomarmos uma posição a respeito daquilo que Deus está colocando no nosso coração. Muitas vezes nós estamos esperando que os dias melhorem para que a gente então comece a dar os primeiros passos. E eu quero lhe dizer que talvez esse dia, ou essa melhora, ou esse bom tempo, talvez nunca chegue. Porque o que acontece é que Deus está trazendo para nós, para que de fato possamos estabelecer uma caminhada por fé, acreditando que Ele está no controle e que Ele já está fazendo algo novo nas nossas vidas. Então a cada passo que eu dou, o Senhor sinaliza algo, Ele manifesta algo do céu sobre as nossas vidas. E assim estava acontecendo com o povo hebreu daquela época, porque eles nem imaginavam que o Senhor estava quebrando o coração daquele povo. E Moisés foi muito inspirado, disse assim: olha, vocês não podem sair desse lugar
sem recursos. Porque Deus nos deu uma palavra de ir ao caminho de 3 dias e preparar uma grande mesa, e então nós sacrificarmos ao Senhor, e nós precisamos oferecer algo a Deus. Peça aos egípcios tudo que vocês entenderem: ouro, prata, pedras preciosas, todas estas coisas. E sabe, existe um texto maravilhoso em Êxodo capítulo 12, versículo 35 e 36, que diz assim: os filhos de Israel fizeram como Moisés havia dito, e pediram aos egípcios objetos como prata, objetos de ouro e roupas. E Yahvé, o Senhor, fez que seu povo encontrasse graça aos olhos dos egípcios, de maneira que estes lhe davam o que pediam e despojaram os egípcios. Gente, a gente nem imagina o que Deus está fazendo nesse exato momento ao nosso favor. E eu quero aqui afirmar uma coisa: não se trata de dinheiro, se trata de um Deus que cuida dos detalhes da nossa história, se trata de um Deus que sabe exatamente como, onde e de que forma nós seremos recompensados pela nossa fidelidade e pela nossa caminhada firme no Senhor. Eu acredito em coisas que de fato o Senhor fez. O Senhor, Ele de escravo, Ele torna aquele povo em donos de riqueza. Você lembra que o Senhor disse a Moisés que ele construísse um tabernáculo? Lembram disso? E ele convoca o povo para que o povo pudesse ofertar e trazerem recursos para a construção do tabernáculo que o Senhor havia dito. E é interessante, queridos, que o povo nem sabia que Deus queria ou queria ser construído um tabernáculo, mas o Senhor já estava equipando o povo para o tempo futuro. Aí diz o seguinte, que chega um momento em que Moisés tem que pedir ao povo que pare de ofertar. Parece um negócio surreal, porque eles estavam ofertando, e pelo controle que estava sendo feito, a tudo aquilo que estava sendo ofertado já era suficiente para concluir todo o projeto. Ele teve que pedir para o povo parar. Um povo que era escravo, agora está trazendo para um propósito de Deus os recursos que havia sido entregue para eles lá no Egito, para que um tabernáculo fosse levantado com toda a estrutura que Deus havia designado. E aí você fica pensando, por que Deus prosperou aquele povo? Porque Deus queria, além de prosperá-los, fazê-los viver e serem partes de um propósito que o tabernáculo representou. Você sabia que tudo no tabernáculo aponta para Jesus? Aí você fica olhando todo esse cenário e você percebe como Deus, Ele vai interligando a história, a Bíblia, os livros, os tempos, as estações, e tudo está convergendo, tudo está indo em direção a Cristo. Então quando a gente fala de algo que o Senhor está fazendo, e de escravos torna aquele povo donos de riqueza, a verdade é uma só, queridos, que tudo aquilo que estava oprimindo, agora está sendo o canal de recompensa. Deus estava trazendo para aquele povo a esperança. Então quando a gente fala de algo que o Senhor está fazendo, e de escravos torna aquele povo donos de riqueza, ou a verdade é uma só, queridos, que estava sobre eles, que tudo aquilo que estava oprimindo, então existem coisas que Deus hoje permite agora está sendo o canal de recompensa, e que com certeza, queridos, Deus será uma recompensa, um sinal de Deus. Então quando a gente fala de algo, o Senhor está fazendo a sua caminhada em Deus, amanhã será favorável, porque Deus está trabalhando sobre áreas que resistem ou se opõem àquilo que Deus estabeleceu sobre as nossas vidas. Sabe que eu escuto muito das pessoas que servem a Deus: pastor, eu estou numa luta muito grande. Não era assim, mas agora que eu me posicionei, as coisas estão assim. Eu estou passando por muitas batalhas, e parece que a história se repete para todos, ambientes, situações, momentos diferentes, mas eu quero que você saiba de uma coisa: todo esse nível que se intensifica, de resistência, de oposição, que não quer que você progrida, que você avance, que você cresça, que você rompa, tudo isso faz parte de um propósito.
Tudo isso está alinhado a algo que Deus está trazendo, porque tudo aquilo que oprimia aquele povo, que sugou a condição financeira, a liberdade daquele povo, agora está sendo um canal de bênçãos. Então eu acredito que o Senhor está fazendo coisas tão atuais nos dias de hoje, que nada, queridos, nada daquilo que está sendo um problema para nós vai continuar sendo um problema. Deus, Ele tem o poder de transformar, de mudar a essência das coisas que hoje estão sendo uma oposição. Deus utilizar isso como um canal de bênçãos na nossa vida. Eu gosto sempre de expressar quando José teve uma palavra, um propósito de Deus, e ele passou o maior perrengue da vida dele. Ele passou a pior situação, e lá na cadeia, ele ainda continuava sendo humilhado, e resultado da história, ele estava a um passo de se assentar no trono como governador do Egito. A palavra que o Senhor havia feito, tudo que era contra se tornou favorável. Então eu não me preocupo com as coisas que não funcionam, se eu estou vivendo o propósito de Deus, porque eu tenho convicção plena que o Senhor, Ele vai trazer um tempo em que tudo aquilo que é oposição vai se tornar um canal de recompensa na minha vida, vai se tornar um canal de recompensa na sua vida. Deus não apenas te liberta, Ele te honra com restituição, Ele faz estas coisas acontecerem. O segundo ponto que eu quero falar dessa mensagem, é que toda provisão, tem um propósito, ela é com um propósito. Deuteronômio 8:18 diz assim: antes te recordarás de Yahvé teu Deus, porque é Ele o que te dá força e capacidade para gerar riqueza, confirmando a aliança que jurou a teus pais, conforme hoje se constata, melhor dizendo, claramente. Então, queridos, o Senhor é Ele que nos dá força e a capacidade para gerar riquezas, crescermos, prosperarmos em ambientes em que outrora nós não tínhamos nenhuma expectativa. Por que eu falo sobre isso? Porque quando Deus percebe aquele povo chegando ao momento de ser livre, eles estavam completamente sem recursos, quebrados, falidos. E aí eu entendo uma coisa: não é sobre dinheiro, é sobre justiça. Não é sobre ter poderio, autonomia financeira, mas é ter a condição de realizar o propósito que o Senhor de fato determinou para eles. Como é que eles iriam fazer uma travessia tão longa? Como é que eles iriam sair daquele lugar e fazer parte da edificação de um tabernáculo se eles estavam falidos? Novamente eu digo para vocês, Deus poderia dar um estalar de dedos e mudar isso completamente, mas Deus não fez isso. O Senhor começou a trazer para a vida deles uma marca e uma lembrança que até hoje nós estamos contando do que Deus fez na vida de um povo. Então, quando eles estão passando por isso, o Senhor deu a eles a graça, e eu acredito nesta palavra, irmãos, a graça de Deus na nossa vida, a graça que antes nós não conhecíamos, mas que agora está presente na nossa história, a graça do Senhor que nos faz viver portas abertas, a graça do Senhor que nos faz ter realmente a condição de acessarmos ambientes que jamais nós acessamos, a graça de Deus que nos dá a capacidade, a força para rompermos em ambientes que nós não tínhamos expectativas. É verdade que eu converso com muitos de vocês e que me dizem: pastor, o que Deus está fazendo é muito além daquilo que eu imaginava, e eu vou te dizer, sempre será assim. Nunca é na medida que você pensa ou calcula. Deus, Ele é abundantemente maior, e Ele faz além daquilo que a gente imagina. Mas lembre-se de uma coisa, queridos: toda provisão que o Senhor confia nas nossas vidas é com propósito. Não é simplesmente a gente ter, mas é saber o que fazer com aquilo que o Senhor está nos dando. Seja os nossos dons, seja, as oportunidades que nós estamos recebendo na vida, seja os nossos recursos, tudo que o Senhor está agregando nas nossas vidas, e que isso esteja dando algum tipo de destaque ou relevância na nossa história, é com propósito.
não é apenas um mérito pessoal, mas o Senhor quer usar isso para que de fato algo maior seja estabelecido. O Senhor quer usar isso para, como um combustível para cumprir o chamado. Então, quando nós percebemos, que a verdadeira riqueza é aquela que serve ao reino, é aquela que pode ser usada por Deus em todo o tempo da nossa vida. Porque muitas vezes nós vemos pessoas tão talentosas, mas tão comprometidas com o secular, que não conseguem ter tempo para viver o propósito de Deus. Eu pergunto, qual foi o benefício de ter vivido uma transformação de vida? Éramos escravos do pecado, agora somos livres pelo Senhor. Antes nós vivíamos uma realidade completamente oposta, mas o Senhor veio e a sua graça nos fez romper em ambientes que nós nunca produzimos, e então crescemos e prosperamos. E é verdade que quando a gente olha algumas fotos do passado, a gente fala, meu Deus, como o tempo fez bem para a gente. Mas eu digo bem não só na questão física, mas também na nossa estrutura. Como os dias hoje são muito melhores, nós rompemos em vários ambientes, a liberdade, a estrutura. Irmãos, tudo isso é com um propósito. Ou seja, se o Senhor está nos dando alguma habilidade, ou toda a beleza de ser realmente alguém que está rompendo em algum segmento, em alguma área, isso precisa servir e glorificar o reino. E aí quando você olha alguém que está crescendo e se perdendo, porque ele já não consegue entender que ele se encaixa naquele lugar, porque ele cresceu tanto, ele está tão forte financeiramente, ele está tão envolvido, seus relacionamentos, suas novas alianças, as mesas que ele se assenta, agora parece que ele se tornou alguém que realmente não tem mais tempo, ou ele não consegue mais compreender a prioridade do reino. E a grande verdade, irmãos, que o Senhor fez o que fez naquele povo para mostrar que todo encerramento de ciclo de escravidão vem um tempo de restituição do Senhor para as nossas vidas. E é por isso que quando nós estávamos longe de Jesus, nós tínhamos uma vida completamente restrita, mas quando Jesus nos libertou por completo, Ele restaurou a nossa vida, restaurou a nossa casa, restaurou a nossa sorte, Ele mudou, Ele deu destino, e não é qualquer destino, Ele deu um destino de glória. O Senhor nos deu esperança, Ele nos deu a perspectiva que nada e nem ninguém poderá nos separar do seu amor, nada poderá nos afastar da sua presença. Irmãos, os dias são difíceis, mas nós confiamos em Deus, e então aquilo que é impossível para o homem se torna possível para Deus, e então este Deus do impossível se manifesta na nossa história, e então isso começa a acontecer, e não é algo que você provoca, é algo que você vive. Por que essas coisas acontecem? Porque isso é plano de Deus, porque isso é o desejo do coração de Deus. Então nós precisamos compreender que o Senhor, Ele está fazendo, Ele continuará fazendo na nossa história. Qual é a sua história antes de Jesus? Quem você era? Eu já contei a minha inúmeras vezes. Não era nada, e continuaria sendo nada, e nem sei se estaria aqui hoje podendo contar a minha história, porque precocemente muitos dos meus morreram precocemente pelo caminho que a gente vivia. E sabe qual era o plano que Satanás tinha? Morte. Mas Jesus, Ele chegou e deu um basta naquilo. E então o verdadeiro Cordeiro de Deus foi levantado no madeiro, e o seu sangue me resgatou. E hoje, anos e anos depois, eu percebo que nem maldições hereditárias tiveram o poder de destruir a minha casa e a minha vida. Eu pude perceber que toda palavra contrária, tudo aquilo que se levantou ao longo do tempo, que eu achei por várias vezes na minha história de caminhada, que eu jamais iria conseguir passar por aquela fase da minha vida, e mais uma vez o Senhor disse: fique tranquilo, eu estou no controle, eu estou agindo, eu estou fazendo. Então tudo aquilo que era impossível começou a se tornar muito claro para mim, o Senhor se manifestando, e tudo tinha um propósito. Então quando você percebe que toda a provisão divina vem com um destino profético, é entender, queridos, que cada talento, cada porta que se abre, cada recurso recebido tem uma direção do céu, cumprir a vontade do Pai aqui na terra.
E é por isso que nós precisamos olhar para esta mensagem nesta noite e entender o seguinte: o efeito de Cristo não é só espiritual na nossa história, mas ele muda tudo ao nosso redor. Há uma graça de Deus que, sabe, nós somos aqueles que atraímos o favor do Senhor na nossa vida. Você pode não imaginar, queridos, mas nós já fizemos isso inúmeras vezes, chegar num lugar completamente vazio e você chegar ali, um minuto depois que você chega, aquele lugar começa a se encher, vários ambientes assim. Já conversei com irmãos, pastor, a mesma coisa acontece comigo. Você tem uma graça na sua vida, você tem, sabe, algo que atrai, você abençoa o lugar, você chega num ambiente e há uma mudança de atmosfera sem que você abra a sua boca, há uma presença boa, há uma alegria do Espírito, há uma paz que entra no ambiente. O que é isso, pastor? Não é você, é a graça de Deus na sua vida, é o que você carrega na sua vida. Vários ambientes que acessamos, queridos, oprimidos, sabe, ali de gente possessa, gente sofrendo por ações malignas, e a gente chegar naquele lugar sem abrir a boca, sem dizer nada, simplesmente chegar, e tudo aquilo que estava operando, destruindo, oprimindo aquele lar, aquela família, ter que sair assim, não suportar. E eu pergunto, se Deus tem feito isso em pessoas como nós, é porque de fato, queridos, Ele realmente tem transformado a nossa história. Nós nunca mais vamos viver a mesma vida depois de Jesus, e é por isso que as coisas velhas se passaram, e tudo se fez novo. Agora você imagine aqueles hebreus saindo do Egito, sorrindo, enriquecidos. Noite anterior escravos, dia seguinte donos de riquezas. Quem é que faz isso de forma tão rápida? Como que Deus trabalha nesses ambientes? É isso que Deus tem feito agora, nesse exato momento. Às vezes você pensa que a tua história está te levando a um lugar de dificuldades e você acha que tudo vai terminar mal, e eu quero te dar uma boa notícia nesta noite. Você vai se surpreender com o que Deus está fazendo. Você vai se surpreender com a manifestação da misericórdia e graça de Deus na sua história. E eu vou afirmar uma coisa aqui, pelo Espírito de Deus na sua vida nesta noite. Talvez você esteja aqui pensando várias coisas, mas eu quero te afirmar algo pelo Espírito de Deus. As pessoas que te conhecem vão olhar para você e vão perceber claramente que algo do céu se manifestou na sua vida. Você não está aqui por acaso nesta noite. Deus te trouxe a este lugar para impactar a tua história, porque tem coisas que você não vai precisar falar nada. A presença, a glória, a manifestação, o amor e o favor de Deus vai atrair para a sua história uma grande mudança. Porque essas coisas são assim, amados. Nós não sabemos como Deus está trabalhando, Ele só espera que a gente acredite e continue caminhando, porque isso é uma verdade. Quem muito corre atrás de riqueza se torna escravo dela, mas quem confia no Senhor crescerá de forma saudável e será um canal de bênçãos, porque todo homem, toda mulher que se levanta debaixo de um propósito do Espírito nunca se torna avarento, porque ele entende: eu não tinha nada, agora Deus está fazendo na minha vida, eu sou parte de um propósito. Ele se torna um abençoador, ele se torna um facilitador, ele se torna alguém com coração, com generosidade. Por quê, pastor? Porque ele sabe que tudo que Deus está fazendo, dons, talentos, oportunidades, influência, não é para a sua glória, é para a glória de Deus. Então ele usa isso para que o reino, ou para que todo o propósito seja cumprido na terra. E é por isso que esse povo, quando começa a ofertar pelo tabernáculo, eles não estão ali restringindo, porque, gente, a gente fala muito, o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu dentro dele. É verdade que eles reclamavam de muita coisa, mas tem uma coisa que revela e que a gente às vezes não fala: esse povo não se tornou avarento. Porque o que é avareza? Porque o que é muitas vezes a retenção? É você que viveu uma fase muito difícil na sua vida, então você se apega no pouco que conquistou. E então você tenta proteger aquilo com tudo que você pode. Você se sente ameaçado quando algo está tentando tocar naquilo que você está defendendo. Sabe o que isso nos impede muitas vezes de termos uma fé, uma expressão de fé, um passo de fé, uma decisão, porque estamos, aprisionados no ambiente. Eu quero te afirmar: Jesus Cristo já nos libertou, verdadeiramente nós somos livres.
Pastor, eu estou com medo. Não tenha medo, tenha fé. Pastor, eu estou, numa indecisão da minha vida. Descansa no Senhor e acredita, porque nenhum passo, nenhum fio de cabelo vai cair da sua cabeça, se Deus não estiver presente, se Ele não permitir. Então nós não podemos mais andar com medo, nós temos que andar com fé. Nós temos que entender que o Deus a quem nós servimos é o Deus das oportunidades, é o Deus das alianças, é o Deus que abre porta e o homem não pode fechar, é o Deus que está presente hoje, amanhã e sempre, é o Senhor que está no controle da nossa vida. E então eu não posso estar preocupado, como se Deus não fosse fazer de novo, e eu quero que você saiba, Ele está fazendo todos os dias algo novo na nossa história. Estamos juntos? Então toda provisão, queridos, tem algo muito forte. Gente, não tenha medo. Não tenha medo, queridos, do que de fato as coisas estejam, aparentemente difíceis. Não se sinta ameaçado, porque quem te libertou, Ele também é o teu provedor. Ele é aquele que vai te usar, queridos. Ninguém vai tomar o teu lugar. Ninguém vai destruir a sua família. Ninguém vai tocar nos seus. O dom que Deus te deu, use para glorificar a Ele. Não tenha medo. Ninguém pode estar entre o que Deus quer fazer, e a realização disso. Confia. Às vezes a gente está tão mais preocupado com o que o homem pode fazer, queridos, que a gente se torna refém de coisas, e nós não podemos. Nós temos que ter um coração esperançoso, uma ousadia no nosso espírito, para levantar a nossa cabeça, para darmos passos de coragem, para entendermos, queridos, talvez hoje não foi o melhor dia, não tem problema, mas ele não é a marca permanente da nossa história, é transitório, e Deus está fazendo. Então quando esse povo experimenta isso, eles perceberam que toda a provisão estava trazendo eles a um tempo profético. E por último, eles experimentaram do maná a multiplicação. Êxodo 16:4 diz: então Yahvé disse a Moisés: eis que farei descer pão do céu, sairá o povo e colherá a porção de cada dia, a fim de que eu o ponha à prova, para ver se anda ou não na minha lei. Você sabia que o maná, ele tem o poder de sustentar a gente no processo? O maná tem o poder de nos sustentar no processo. O processo é algo que a gente quer pular fases, e Deus está dizendo: suporta o processo, porque o processo está extraindo de você o melhor da sua vida. O processo que muitas vezes nós temos que passar com Deus, em Deus, ele não é agradável. Então o maná, queridos, não é algo que a gente tenha que se gloriar. O maná é apenas um sustento diário para suportar o processo. Se faça essa pergunta: quem estava provendo o maná? Moisés ou Deus? Quem enviava o maná todos os dias? E esse maná tinha que ser desfrutado no dia. Não era para guardar, não era para estocar, não era para pegar além daquilo que pudesse comer durante o dia. Era uma porção diária. Sabe o que eu entendo? Que quando o Senhor está fazendo algo na nossa vida, quando o Senhor está trabalhando em nós, Ele vai nos levar ao período do maná. O maná é o caminho para todos nós, é o caminho diário, é o caminho das experiências diárias, é o caminho que você vai conhecer a Deus todos os dias,
É o caminho que você muitas vezes não quer, mas precisa vivê-lo, porque a cada dia é um agir diferente de Deus, é uma novidade do Espírito nas nossas vidas. É saber que por mais que eu não plantei, por mais que eu não reguei, o Senhor tem provido aquela porção, aquela medida, e eu não posso ser ingrato, eu tenho que agradecer que o Senhor está cuidando, o Senhor está, simplesmente me dando condições de passar pelo processo. Então não fuja dos processos. Pastor, está muito difícil. Eu sei, queridos, que os processos é a parte mais difícil da nossa caminhada na fé, mas é extremamente necessário. Por quê, pastor? Porque quando você passa pelos processos, o Senhor, Ele vai restaurando a sua vida, Ele vai te fortalecendo, Ele vai te forjando, Ele vai te colocando em pé, Ele vai te equipando para viver, porque não se trata de conquistar, mas é conquistar e então permanecer no que conquistou, porque tudo que nós estamos vivendo tem um plano e um propósito. Então não adianta correr, queridos, e não permanecer naquele ambiente. Deus está nos levando a um ambiente em que nós possamos acessá-lo e vivê-lo por fé, e nesse novo ambiente nós sermos canais de bênçãos na vida de tantas outras pessoas que ainda não chegaram, mas vão chegar porque nós já estamos acessando este ambiente. Então quando você chega num lugar, quando você prevalece, queridos, e Deus pode contar com você, aí eu quero que você entenda, que aí esse coração humilde começa a ser revelado, porque você vai descobrir na jornada quantas pessoas até melhores do que você ainda não acessaram, porque não suportaram o processo, mas você suportou todos os dias, comendo do maná que vinha, às vezes já não suportando mais, mas aguentando no Senhor. E eu quero te dizer que quando você menos espera, o Senhor te tira do processo do maná e te coloca no processo da multiplicação, porque a multiplicação, queridos, é algo que marca a história de alguém que está realmente vivendo esse novo de Deus. E é maravilhoso quando você percebe que o Senhor está fazendo na sua vida, porque você conseguiu permanecer firme no propósito. Eu não sei se você já teve o desprazer na sua vida de conquistar algo tão bom e de repente, do nada, aquilo se vai embora e você perde, e você tem que começar tudo de novo com aquele peso e aquela frustração. Eu não sei se você já experimentou isso. Eu creio que sim, em alguma área, em algum momento. Eu digo para você, não é fácil lidar com isso. Era melhor não ter chegado naquele lugar, era melhor não ter conquistado aquilo, era melhor não ter experimentado aquilo. Saber que eu não tive estrutura para manter, saber que eu não tive, a maturidade, o posicionamento correto, e por escolhas erradas eu perdi. Então sabe o que eu entendo? Eu preciso dos processos, porque os processos, eles estão me formando, me equipando para estar de fato preparado para acessar o novo de Deus e permanecer neles, de viver algo tão grande e não me embriagar com isso, de simplesmente ter a convicção que se Deus nos escolheu, eu preciso estar preparado. Então, todos os dias que o processo está acontecendo, Ele está me aprimorando e me aperfeiçoando. Não te acomodes no provisório, avance com fé para aquilo que é permanente. Gente, não faça adaptações, não se acomode com aquilo que é passageiro, não se acomode com aquilo que é transitório. Às vezes nós estamos nos desgastando tanto com coisas que são provisórias, e nós precisamos tomar no nosso espírito que o Senhor não nos chamou para o provisório, nos chamou para vivermos o permanente, aquilo que de fato está consolidado nele. Então nós precisamos tomar no nosso espírito, no nosso coração, esta verdade. O Espírito Santo de Deus está nos trazendo a um cenário em que às vezes nós precisamos ser despertados para isso. Pastor, isso tudo está dentro da Páscoa? Sim, tudo isso e tantas outras coisas mais estão dentro da Páscoa, porque foi isso que o Senhor fez.
O Senhor estava ensinando aquele povo a crescer numa medida, porque o que estava aguardando a saída do Egito, para onde eles estavam indo? Para Canaã. Eles estavam indo para a terra prometida, eles estavam indo para um lugar de promessa, de bênção, eles estavam indo para um lugar que o Senhor preparou para eles. E essa é a verdade, queridos, a gente não está saindo às cegas, nós estamos indo para um lugar que o Senhor preparou, e eu posso lhe garantir, é infinitamente melhor da onde Ele nos tirou. Então eu não estou trocando 6 por 6, eu não estou entregando, eu não estou simplesmente, sacrificando a minha vida, eu estou sendo promovido, eu estou sendo preparado para algo maior. Então nesta noite, em que nós estamos tomando esta medida, nós precisamos compreender que não foi para o deserto que Deus nos tirou do Egito. O Senhor não nos tirou do pecado por uma situação qualquer, apenas para melhorar os nossos dias. O Senhor, para o povo do Egito, o Senhor preparou uma terra próspera, uma terra da promessa, e para nós, o Senhor preparou uma vida abundante nesta terra e uma vida eterna. Então nós precisamos entender como nós vamos passar por este lugar, porque pensa, quantas coisas você pode fazer, se Deus te equipar com tudo que este propósito necessita. Quantas pessoas você vai impactar e transformar a vida delas. Esses dias eu estava no sinaleiro, e dias atrás eu vi uma senhorinha de cadeira de roda, com feridas nas pernas, e ela sempre antes estava ali vendendo umas balinhas de goma e tal, muito comunicativa. Eu não conheço ela, não sei nem o nome dela, para falar a verdade. Ela fica naquele sinaleiro do Lecanard ali. E eu estava esses dias, passei por ela, quando eu pensei em fazer algo, o sinal abriu, e você já sabe como é que funciona aqui, né, irmãos? Tive que arrancar, porque o pessoal atrás já estava passando por cima. E aí eu falei, puxa vida, não pude ajudar aquela senhora e tal. Fiquei com aquele negócio remoendo dentro do meu coração. Tá, passou. Aí esses dias estou chegando, sinal fecha. Olhei para a minha esquerda, estava ela de novo ali, sentadinha na cadeira de roda. Olhei, não tinha uma moeda no carro. Eu falei, sangue de Jesus, você está quebrado, homem. Nenhuma moeda. Eu olhei para a senhora, falei, a senhora consegue levar uma cesta básica para casa? Consigo, meu filho. Eu digo, arrumei mamãe agora. A senhora espera um pouquinho. Desci, abri o porta-mala do carro, peguei a cesta básica. Onde é que eu posso colocar? Coloque ali. Coloquei em cima da grama. O senhor que estava com ela, não sei se é filho, se é marido, o que ele é dela. Ele disse, não, nós levamos sim, pode ficar tranquilo. Irmãos, na hora que eu entreguei aquela cesta básica para aquela mulher, ela olhou para mim com um olhar de gratidão tão grande. E ela disse assim, que Deus te abençoe muito, prospere a sua vida. E eu olhei para aquela senhora ali e falei, puxa vida, uma coisa tão pequena, tão simples. Eu deixei aquela cesta, fui fazer um negócio, depois eu tive que voltar, passei ali, 40 minutos depois ela não estava mais ali. E eu tive uma dedução minha, ela estava trabalhando naquele dia para poder comprar alimento. E naquele dia ela não precisou mais pedir e nem ficar debaixo daquele sol, porque houve uma provisão sobre a vida dela. E eu pensei comigo, tão pouco, mas foi tão suficiente para que aquele dia dela fosse melhor. Eu disse, Deus que abençoe a sua vida, o Senhor que guarde a senhora, Deus abençoe e tal. E ficou naquilo, o sinal abriu e a gente foi. E foi essa experiência que eu tive naquele dia. E eu penso, amados, quantas pessoas nós podemos impactar quando de fato nós entendemos o propósito de Deus. Nós chegamos a um lugar, nós temos uma palavra que vem do céu, nós temos uma graça do Espírito que inunda as nossas vidas. Então eu penso que Deus não quer só nos salvar, Jesus não quer só nos libertar do pecado, Jesus quer transformar a nossa história e nos levar a um nível, de realizações em que o reino de Deus, nós possamos de fato avançar,
sem preocupações de recursos, de dons, de talentos, porque de fato é isso que Jesus ele fez na história toda, que você vê as pessoas sendo edificadas e transformadas. Que o teu coração nesta noite deseje, sabe, viver os processos, porque depois dos processos você vai ver a grande bênção do propósito na sua vida. Amém? Se coloque em pé em nome de Jesus. Esse mesmo princípio, gente, ele se aplica. Deus tem nos chamado para algo maior. E que esta noite seja uma noite em que você converse com Deus na sua oração. Que você fale ao Espírito Santo. Porque sabe qual é o pior de tudo, gente? É a gente se perder no propósito de Deus. A gente não tinha, agora a gente tem. A gente não sabia, agora a gente sabe. A gente não era, agora a gente é. E às vezes a gente não usa 10% de tudo aquilo que o Senhor fez. Por quê? Porque a gente está tão comprometido, tão atarefado. A gente está tentando fazer mais, estabelecer mais. E sabe para onde nós estamos fazendo isso? Para nós. Está errado, pastor? Não seria errado quando a gente entende que a gente precisa estabelecer o propósito de Deus. Nada deveria nos afastar do propósito de Deus. Nem a ausência do recurso, e nem ter muito recurso, nem a ausência do trabalho, e nem muito trabalho. Existem coisas que só nós podemos pôr um limite. Existem coisas que só nós podemos dizer: ei, isso aqui é de Deus, eu não posso fazer de forma diferente, porque Deus está nos capacitando para sermos esse canal de bênçãos na vida das pessoas. Então não adianta, queridos, a gente saber, conhecer e não estabelecer. Por isso, nesta noite, nós precisamos compreender que quando Jesus chegou na beira da praia, e ele encontrou alguns pescadores, e ele disse: vou fazer vocês pescadores de homens. Venham após mim, me sigam. E aqueles homens que tinham toda uma ocupação, uma vida, uma responsabilidade, a Bíblia diz que imediatamente eles passaram a seguir ao Senhor. O que isso representa para nós nos dias de hoje? Pastor, eu tenho que abandonar tudo e viver da fé? Não estou falando isso. Estou falando que a prontidão no coração deles foi algo que marcou a história. O imediatamente passaram a seguir a Cristo. Foi algo que eles colocaram em primeiro lugar na sua jornada. Eles tinham um propósito, uma missão de formarem os 12, de serem os 12, depois os apóstolos. Mas nós, que hoje estamos servindo ao Senhor, hoje nós que somos libertos por Cristo, precisamos entender que aonde nós chegamos, existem centenas e milhares que nem saíram do lugar ainda. E Deus quer usar as nossas vidas. Deus quer te usar no seu trabalho, Deus quer usar você na sua casa, Deus quer usar você na igreja que você congrega, Deus quer usar você através dos seus recursos, dos seus dons. É isso que Deus quer fazer. E nós precisamos dizer: Senhor, hoje eu não sou mais escravo, eu sou livre. Porque quando eu era escravo,
Eu tinha que fazer muito e não recebia nada em troca. Hoje o Senhor me fez livre. E então eu posso fazer, porque eu tenho o poder de decisão. E aqui eu finalizo esta palavra, gente. Quando nós temos a liberdade de estabelecer e não estabelecemos, temos a condição de fazer e não fazemos, quando nós podemos e devemos viver uma verdade que só Cristo pôde nos ofertar, fazer por nós, e nós não a vivemos. Eu quero que você compreenda uma coisa: é a mesma coisa que nós nunca tivéssemos saído do Egito, é a mesma coisa que nós nunca tivéssemos saído da escravidão, porque nada mudou na nossa vida, exceto o título que nós às vezes estamos afirmando à igreja que a gente congrega. Que Deus tenha hoje o controle sobre todas estas coisas, e que verdadeiramente aquilo que nós vamos fazer, queridos, seja porque de fato o Senhor tem esta promessa sobre nós. Deixa Deus fazer. Deus sabe as pessoas que precisam bater no seu estabelecimento. Deus sabe as pessoas que precisam ser colocadas no seu caminho. Deus sabe exatamente aqueles que têm a chave, que vão abrir aquela porta que você não consegue acessar. Ele sabe. Ele pode colocar essa pessoa hoje, saindo desse culto. Você pode estar entrando no mercado, na panificadora para comprar pão, esbarrar com alguém, e você descobrir que este alguém que você acaba de esbarrar é a pessoa que Deus vai usar para te colocar no lugar que você sempre imaginou e sonhou estar vivendo, porque Deus trabalha dessa forma. Você não precisa correr atrás das coisas, você precisa permanecer em Deus, porque Ele tem um propósito de liberação. É essa janela que nós estamos vivendo. Existem tesouros dessa travessia, e eu quero que você feche os teus olhos nesta noite, e eu quero que você fale com Deus de forma muito sincera, queridos. Espírito Santo de Deus, nós entramos em sua presença nesta noite. Senhor, nós estamos aqui debaixo de uma palavra que o Senhor gerou sobre a história, Senhor, de cada um daqueles hebreus, Senhor, que eram milhares e milhares. Senhor, algo tão sobrenatural se fez ali. E a verdade, Senhor, que não foi uma mão humana, foi as suas mãos, Senhor, que se estenderam naquele lugar. Senhor, foi uma extensão, Senhor, de dias, de grandes lutas e dificuldades, aonde se intensificou, Senhor, toda a ira do inimigo, Pai. O povo nunca se sentiu tão oprimido, apertado, angustiado, sugado, mas o Senhor estava no controle e eles ainda não haviam percebido. O Senhor estava trabalhando, Senhor, na dureza do coração de todos aqueles que oprimiam. Senhor, eu creio nesta noite, Senhor, que muitas vezes nós estamos perdendo o sono, ou, Senhor, estamos preocupados, angustiados, porque estamos sentindo o peso, Senhor, e a maldade de muitos à nossa volta. Mas eu creio, Senhor, que mesmo, Senhor, na resistência do mal, o Senhor está trabalhando ao nosso favor. O Senhor está quebrantando e quebrando estas cadeias espirituais. Porque o dia, Senhor, em que estas portas se abrirem, o dia, Senhor, que verdadeiramente algo novo, Senhor, chegar às nossas vidas, não será apenas uma mudança, Senhor, de estação, uma mudança, Senhor, de atmosfera, mas um grande milagre vai acontecer nas nossas vidas e em nossas famílias. Espírito Santo de Deus, não há nada mais poderoso que o agir do Senhor em nós. E muitas vezes nós estamos, Senhor, correndo e nos cansando e nos fadigando, porque precisamos de recursos, precisamos de estrutura, e o Senhor está dizendo: pare de correr, não se dedique com essa intensidade, você precisa confiar que eu sou o Deus que abro portas. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a entender.
Senhor, que nada vai repor a nossa saúde, nada vai repor a nossa alegria, nada vai repor a nossa paz. E esta é uma verdade, Senhor, que quando nós estamos em lutas, em guerra, mas estamos no Senhor, existe paz no nosso coração, existe, meu Deus, a certeza que a qualquer momento o Senhor vai bradar e algo vai acontecer na nossa história. Doce Espírito Santo de Deus, nós oramos, Senhor, para que toda cortina de fumaça seja desfeita, para que todo engano na mente seja desfeito, para que todo pensamento de derrota seja desfeito, para que toda insegurança seja desfeita em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, existem coisas que estão nos roubando da sua presença. Existem coisas, Senhor, que começou, meu Deus, com um bom sentimento, um bom entendimento, mas agora, Senhor, está nos levando a uma preocupação, está nos levando a um afastamento, está nos levando, meu Deus, a um distanciamento daquilo que de fato nós deveríamos estar vivendo. Então eu entendo que aquilo que era uma bênção, Senhor, começa a se tornar um problema na nossa história. É o maná que está sendo estocado, e ele não pode ser estocado, ele tem que ser vivido agora. Senhor, eu oro para que de fato, Senhor, os nossos corações sejam alinhados a este tempo, porque o Senhor não somente nos liberta, mas o Senhor também agrega às nossas vidas todas as coisas que nós precisamos para viver o propósito. Senhor, há uma unção, Senhor, que capacita, que enriquece, que abençoa, que fortalece. Meu Deus, a tua palavra nos diz que há uma sabedoria que vem do alto, meu Deus, que não se encontra nos livros. Eu creio, meu Deus, que há uma sabedoria sendo liberada nesta noite para a vida dos teus filhos e filhas. Essa sabedoria, Senhor, é aquela que muitos não conseguem entender, como ele, como ela consegue ter esses planos, essas ideias, esta visão, esta clareza. Senhor, traz esta sabedoria sobre nós, ministra sobre nós esta sabedoria, Senhor, para que nós sejamos instrumentos, Senhor, nas tuas mãos, para que tudo aquilo que nós estamos alcançando não seja para nossa glória, seja para glorificar ao Senhor, seja, meu Deus, para que o reino avance, seja, meu Deus, para que o teu nome seja propagado, seja para que a nossa vida seja multiplicada, abençoando, Senhor, tudo à nossa volta. Do que adianta nós construirmos, adquirirmos, planejarmos, avançarmos, comprarmos, vendermos? Que adianta, Senhor, nós estocarmos, se nós estamos, Senhor, apenas, Senhor, simplesmente adquirindo coisas, mas a nossa liberdade, Senhor, ela se foi, porque nós não conseguimos mais fluir naquilo que o Senhor determinou sobre nós. Senhor, a tua libertação é plena e completa na nossa vida. E eu oro nesta noite, Jesus, para que toda a nossa história, Senhor, seja, meu Deus, alinhada a tudo aquilo que o Senhor, de fato, quer e irá fazer nas nossas vidas. Doce Espírito Santo de Deus, que seja uma noite, Senhor, em que os nossos corações reconsiderem, Senhor, as coisas que são mais importantes. Doce Espírito Santo, eu oro, Senhor, para que os teus filhos e filhas, Senhor, confiem plenamente naquilo que o Senhor está fazendo. Eu quero declarar, Senhor, que dias como, Senhor, os de hoje, Senhor, a estação como que estamos vivendo agora, Senhor, elas estão carregadas, meu Deus, de coisas tão poderosas. Doce Espírito Santo, existe uma graça, Senhor, aonde, Senhor, de fato ela nos toma, Senhor, e há uma palavra, Senhor, que convence o coração das pessoas, nos dá sabedoria e ousadia, Senhor, como o Senhor deu aos hebreus naqueles dias, porque eles pediram, Senhor, e nada do que eles pediram foi negado. Senhor, eu entendo que é a tua mão, eu entendo que é a tua graça, eu entendo que é o seu poder, Senhor. Meu Deus, que esta palavra, Senhor, esteja nos nossos lábios, para que nós possamos abrir portas e não fechá-las, Senhor, para que nós possamos conectar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesses dias. Eu oro, Senhor, e peço, Senhor, que seja este o seu toque sobre nós, e que o teu nome seja glorificado e exaltado sobre todas estas coisas, em nome de Jesus,
Nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém, querido.